Olha, a gente tá falando de alimentação aqui, tudo bem, vamos ser regrados, vamos evitar os excessos, né? Vamos ficar de olho na saúde, mas vamos combinar também que um pãozinho bem quentinho, com aquele cafezinho de tarde, tem quem resista não. Dá pra fazer todo dia? Não, não deve. Mas aqui no nosso quadro Tá na Mesa, semanalmente ou mensalmente a gente escolhe temas. Esse mês nós estamos com receitas de pães e dessa vez a pedida é um pão doce. Só a doutora Vanusa resiste, porque eu não aceito, viu? Com um cafezinho pode me chamar. E hoje, quem ama doce vai ficar feliz nesse Tá na Mesa, porque a gente vai aprender a fazer um pão doce, né, Del? Isso, pão doce. É uma receita que dá pro pessoal que tá em casa fazer tranquilamente? Bem tranquilo, eu trouxe a mais fácil possível, quase você não tem que sovar, é bem rápido e você pode rechear com o que quiser, doce de leite, goiabada, coco, aí fica a gosto. Que delícia! Caneta e papel na mão, vamos aprender? Para essa receita nós vamos precisar de uma xícara de leite integral, 7 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de manteiga ou margarina, pode ser com sal ou sem sal, 1 pitada de sal. Aqui o sal você pode botar pouco porque essa receita ela tem que ser doce mesmo. Mais ou menos 4 xícaras e meia de farinha de trigo do tipo 1, a farinha de trigo de bolo normal que todo mundo tem em casa. Coco ralado, úmido e hidratado e leite condensado. Em uma panela você vai colocar o leite, o fermento. Aqui eu tenho que misturar bem mesmo porque ele tem que dissolver, que ele é um gominho. Então, se eu não mexo bem nesse processo aqui, o pão não vai ficar bom. Aí eu vou acrescentar, gente, um ovo, que eu esqueci de dizer lá na frente, logo no início. Continua mexendo. E 1 colher, essa colher é bem cheia, tá, de manteiga. Mexo também. E agora eu vou começar a acrescentar o açúcar. E aos poucos eu vou colocando a farinha de trigo. Esse sal, eu só vou colocar depois que eu acrescentar um pouco dessa farinha de trigo, tá? Pra não ter perigo do sal e o fermento brigarem, que o fermento ele não gosta de sal. Então depois que eu dou uma misturada boa, é que eu vou acrescentar esse sal. Tem que tomar muito cuidado com essa farinha de trigo, você vê que aqui ela ainda tá gelatinosa. Eu botei uma média de 4 xícaras e meia, mas tudo depende da tua quantidade, do teu tipo de farinha. Tem farinha que ela é mais úmida, tem farinha que ela é mais seca. Então aqui são 4 xícaras e meia, mas aí você, se ela tá assim ainda líquida, você ainda vai acrescentar mais farinha de trigo. Então não vão colocando farinha de trigo na doida para não correr o risco de vocês errarem e ficar aquele pão seco. Muita gente erra o ponto do pão porque bota trigo demais. Aí fica aquele pão seco, aquele pão feio, duro. O pão, ele precisa ficar meio úmido pra gente poder degustar um pão gostoso, fofinho, molinho. E aqui é força agora, tá? É só fazendo isso. Um pouquinho de farinha de trigo na bancada e você vai dando uma mexidinha para um lado, uma mexidinha para o outro, que aqui eu preciso que esse glúten, ele solte. Então, quanto mais eu faço esse movimento, ó, essa parte aqui da palma da mão é usado para fazer isso, ó, arrastando. Aí fica aquele pão fofinho, aquele pão bem gostoso, que todo mundo come e diz assim, ah, foi feito na padaria. Se você sente a necessidade, que ele tá grudando na bancada ainda, ó, aí você vai e acrescenta só mais um pouquinho de farinha de trigo. Esse pouquinho que eu digo é bem pouco mesmo, para não correr o risco de você botar demais e acabar perdendo o ponto. Como é que eu vou saber que a massa tá bem sovada? É quando ela tá com tudo bem misturado, ó. Você faz assim, você vê que os ingredientes estão todos bem misturados. Ela não tá mais grudando na bancada. Ela tá aquela massa bem fofinha. Aí o que é que eu faço? Eu vou pegar, fazer uma bola e colocar de volta na panela, cobrir com um pano e vou deixar crescer 30 minutos. Esse processo aqui, ele precisa ser feito porque é justamente quando o fermento vai agir para a tua massa ficar mais fofinha, tá? Então eu vou deixar ele aqui descansando. Quem quiser botar dentro do forno ou dentro de um armário, o forno desligado, deixar lá 30 minutinhos e depois a gente vai mexer de novo nessa massa. 30 minutos depois, aí eu boto ela na bancada novamente, unto com bem pouca farinha, tá? Porque ela, lembrando que ela já foi para descanso, já pronta. Aí eu vou agora, ó,
tirar um pouco desse ar dela. Tirei o excesso de ar que foi gerado enquanto ela estava descansando. Aí eu vou dividir essa massa agora. Aí, ó, vou de novo tirar o ar dessa massa e vou botar toda pro meio. Isso aqui, gente, a gente faz apertando bem, que é pra tirar o ar. Sabe aquele pão que você come quando você morde e tá cheio de ar dentro? É se você não fizer esse processo. Aí vou fazer, ó, as bolinhas. Aí deixo aqui descansando. Lembrem-se que essa bolinha aqui, ela vai dobrar de volume de novo. Então, eu não posso deixar muito grande. Quem tiver balança, quiser pesar, pode pesar. Quem não tiver, vai no olho, que vai dar certo. Quem optar por rechear essa massa, também pode, tá? Essas eu vou fazer umas com coco. Então, eu vou pincelar depois o leite condensado e o coco. Quem quiser fazer recheado, além de pincelar com leite condensado e o coco, é só fazer isso, ó. Abre a massa no meio, creme de avelã, goiabada, queijo com goiabada, fica uma delícia. Então aqui, ó, é só fazer do mesmo jeito com a trouxinha. Fecha bem para não ter perigo de vazar esse recheio que você escolher. Faz a bolinha e já tá pronto. Ele ficou assim douradinho justamente porque nós colocamos o ovo, uma gema e uma colher de leite. É o suficiente para ele ficar com essa corzinha. Depois que o pão sai, aqui eu misturei. Esses compridinhos são os de goiabada e os de cá são todos de creme de avelã. Então, eu só vou colocar essa mistura aqui de leite condensado. Pode botar bastante, tá? E coco. E aqui o coquinho ralado. Evita usar o fresco, porque senão ele vai azedar mais rápido, tá? Sempre opta pelo aqueles de saquinho, que é melhor. Os nossos pães já estão aqui prontíssimos. Del, qual é a dica para o pessoal usar o forno? Forno pré-aquecido, 180 graus. O máximo que ele fica no forno é 10 minutos, tá? Então, deu aquela douradinha em cima, tira ele do forno, senão ele vai ressecar, vai ficar aquele pãozinho durinho e não vai ficar nessa textura que a gente quer. Todo assadinho por igual. E super fofinho. É isso aqui que a gente quer, um pão molhadinho, um pão úmido, tá? Chegou a hora que eu vou fazer o sacrifício de provar. Vamos ver se ficou bom. Lili se dando bem, né, Lili? Eu sei que ela adora o quadro Tá na Mesa. Beijo, lindona. Você viu aí, né? Os segredos pra você fazer um pão bacana. Segredo